A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pela o YouTube, que na manhã deste dia de domingo venha a presença do Senhor ser irradiante na sua vida, na sua casa e na sua família. Esse que vos falo, o pastor Aminadab Barbosa, tem uma enorme satisfação de vos trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 13, versículo de número 4. E quando semeava uma parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, o outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Meus amados irmãos, rapidamente eu quero vos trazer esta palavra de reflexão. Jesus, em certo momento, o texto aqui vai dizer, no capítulo 13, versículo 1, que Jesus vê uma multidão e essa multidão ela acaba cercando a Jesus, e Jesus, por sua vez, como sempre, a ensinar a multidão, ele entra no barco, se afasta um pouco da praia ou do mar de Genezaré ou da Galileia, e naquele momento ele começa agora a falar sobre o reino, e ele começa a expressar uma parábola, uma comparação entre o reino e as coisas naturais desta vida. E ele disse que um semeador saiu a semear a semente, e uma semente caiu na beira do caminho. As aves do céu vieram, as aves do céu vieram, chama-se aves de rapina, e pegaram aquela semente e levaram. Outra caiu em pedregais, ou em lugar com muita pedra. A mesma cresceu rapidamente, mas quando o sol veio e assim pôs os seus raios solares contra ela, ela secou-se porque ela não tinha raiz profunda. Outra também caiu em um local que havia espinhos, e esses espinhos cresceram junto com a semente brotou, mas os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e esta produziu frutos. O que eu aprendo com isto, com o ensinamento de Jesus, meus amados irmãos, você que estará me assistindo e compartilhando deste vídeo, é que a palavra de Deus, ela não vai ter efeito em todo tipo de terra. Ou seja, a pregação do evangelho, ela não vai ser aceita por todo mundo. Não vai ser todas as pessoas. Esta terra que fala, terra no caminho, fala de pessoa desavisada, que ouve a palavra, mas não dá nenhuma importância, e aí os espíritos maléficos, com os vícios que a pessoa tem, faz ele ficar surdo para não ouvir a palavra de Deus. Aquele que cai no pedregais é um tipo de terra, são pessoas que automaticamente até recebem com alegria, com apreço, com muito amor, visualmente, muitas das vezes, mas no interior, aquela pessoa ela não tem raiz, maturidade, ou seja, não tem um relacionamento para com Cristo. E quando a luta vem, que é o calor da vida, né, que é a luta, a perseguição, o desemprego, né, as calúnias, né, tudo aquilo que envolve, né, o contexto de aflições, ela automaticamente murcha. E por murchar, ela acaba morrendo porque ela não tem raiz, ou seja, não tem profundidade, ela não tem convicção do Deus que serve e da sua salvação. E a outra cai no meio dos espinhos, ele sufoca
também não há produção, porque esses espinhos, ele retrata-se, né, a ambição pelas coisas terrenas, é a luta desenfreada por ter uma casa, por ter um carro, por ter fama, por ter engrandecimento. Ele quer valorizar a sua vida cotidiana e, através disso, isso tudo sufoca ao ponto de perder a comunhão com o próprio Jesus, de perder a comunhão com Deus, e aí a pessoa acaba ficando infrutífera ao ponto de as coisas desta vida, os anseios, né, as lamúrias por ter e não conseguir, acaba lhe sufocando ao ponto de desistir da caminhada e abandonar a sua fé. Ou seja, torna-se um apóstata da fé para conquistar as coisas transitórias desta vida. E de repente uma semente cai em boa terra. Essa boa terra, ela é algo de grande importância para entendermos quem é a boa terra. A boa terra, seja homem ou seja mulher, que serve ao Senhor, ou jovem também, né? Todo aquele que serve ao Senhor, ele ouve a palavra, ele a pratica, ele vive, ele procura, ou ele ou ela, quando eu falo ele, eu falo num contexto geral, feminino, masculino, e também abrangindo toda a juventude, crianças, que muitas das vezes abrem mão dos seus próprios prazeres, abrem mão dos seus desejos para poder servir ao Senhor. E essa terra ela começa a produzir. Observe que ela vai produzindo gradativamente. Então o que nós aprendemos com isto é que pregarmos o evangelho é uma obrigação nossa como pregador, como enviados do Senhor para levar o ide da sua palavra, pregar o evangelho. Agora, não compete a nós como pregadores, como pastores, né? A minha pessoa mesmo que já vai para 25 anos, né, pastoreando, e isso não nos dá o direito de acharmos que toda a terra vai ser uma terra boa. Às vezes que a gente fica triste porque fulano se afastou, porque fulano desistiu da caminhada, e muitas das vezes essas próprias pessoas começam a colocar defeito. Diz que saiu do evangelho por causa disso, por causa daquilo, por causa de ser o quê. Mas na verdade é que a terra não é uma terra produtiva, não é uma pessoa realmente voltada à salvação em Cristo Jesus. É pessoas momentâneas, que está ali no momento, se alegra no momento, mas o que Jesus ele quer dizer é que a palavra dele na nossa vida só vai ter efeito se nós tivermos uma comunhão com ele. Não é falarmos que somos cristãos, não é termos uma nomenclatura, não é termos uma credencial convencional ou mesmo local que vai dizer quem somos nós. Então Jesus ele está ensinando aqui em Mateus capítulo 13, versículo 1 por diante, que a nossa vida ela vai ser espiritual de acordo com a produção que nós iremos assim ter na área espiritual. Ou seja, que tipo de terra somos nós? Que tipo de terra somos nós? Será que nós somos aquela terra onde a semente caiu no meio do caminho e a influências maléficas tirou? Será que somos aquela terra onde tem pedregais, mas não temos raiz profunda para suportar as temperaturas da vida? As lutas? Será que somos aquele tipo de semente que caiu, ou terra, melhor dizendo, a semente é a palavra e a terra somos nós? Será que somos aquele tipo de terra onde tem espinho e esses espinhos crescem junto e vai sufocando até que não haja produção espiritual na nossa vida? Por nós olharmos tanto para as coisas desta vida e nos questionar e dizer que Deus não é conosco, que Deus não tem feito nada, só em você dormir e acordar já é grande privilégio da parte de Deus. Ou somos aquela terra ao qual ela é produtiva, que ela produz, que ela multiplica? Então a escolha é nossa. Então o que nós precisamos entender é que nessa vida tem diversos tipos de terra. Agora é algo para nós analisarmos que tipo de terra somos nós. Que Deus continue abençoando e espero que sejamos a cada dia a terra produtiva, aonde a semente cai e aonde ela germina
e ela produz para a vida eterna. Um forte abraço a todos, até a próxima com mais uma mensagem conhecendo as Escrituras. Um forte abraço e continue orando por nós.